Prezados professores, prezadas professoras, saudações a toda a comunidade acadêmica da UFSJ. Meu nome é Orisvaldo Antônio da Silva, sou técnico administrativo em educação, tenho mestrado em psicologia e graduação em administração e atualmente estou na chefia do setor de inclusão e acessibilidade da UFSJ, setor que atualmente, a partir do dia 24 de agosto agora, de 2020, é vinculado à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. O setor foi criado em 2013 como setor de inclusão e assuntos comunitários, com vinculação à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários. O objetivo desse vídeo é falar um pouco sobre o setor, sobre o SINAC, e também falar algumas questões relacionadas à inclusão de pessoas com diferença funcional ou deficiência no ensino superior, principalmente nesse contexto que estamos atravessando, que é o contexto da pandemia da Covid-19, que, em função do distanciamento social, levou a universidade a ter que adotar o ensino remoto, e pensando na inclusão de pessoas com diferença funcional, pessoas com deficiência nesse contexto, se faz necessário esse vídeo. Pois bem, o setor de inclusão e acessibilidade atualmente conta com 7 profissionais intérpretes, tradutores de língua brasileira de sinais, para o suporte comunicacional para os surdos, alunos e também docentes surdas, que nós temos na universidade. Temos 3 estagiários da psicologia, supervisionado por um psicólogo da universidade, que faz um trabalho importantíssimo de diagnóstico, acompanhamento, de produção de relatórios de demandas dos alunos com diferença funcional. E temos outros estagiários em outras áreas, na sala recurso, na academia adaptada, E para o ensino remoto, o SINAC se coloca à disposição dos professores para construir, junto com o aluno, o caminho para a inclusão do mesmo nesse contexto. Outra questão que é relevante é se colocar que nós estamos adotando o termo diferença funcional para se referir a deficiência, ao aluno com deficiência. Por quê? O termo diferença funcional, a partir de algumas pesquisas, ele é menos estigmatizante. O termo deficiência remete a defeito, falando que a pessoa possui um déficit. E diferença funcional ele é um olhar para o indivíduo como diferente e que tem direitos, à dignidade, à inclusão, à educação. E esse termo diferença funcional ele foi proposto lá na Espanha, que é onde começou essa abordagem, a partir do modelo da diversidade. Esse modelo da diversidade é um modelo que reafirma as questões do modelo social. O modelo social ele responsabiliza a sociedade, a estrutura social, pela exclusão das pessoas que são desviantes da norma ou da forma como a maioria faz, ou da forma como a maioria é. Então ele reafirma a questão do modelo social, que coloca como obrigação da sociedade as adequações metodológicas, as adaptações, o pensar a acessibilidade e fazer as edificações, todos os processos pensando nos diferentes. E além disso ele coloca a questão da dignidade humana, dos direitos, como basilares para se compreender as pessoas com diferença funcional, porque a diferença funcional nada mais é do que uma forma diferente de perceber o mundo. Então o cego ele vê o mundo por uma forma diferente, o surdo ele escuta de um outro jeito, por meio da Libras, por exemplo. Então é por isso que a gente está optando até pelo termo de diferença funcional. A universidade, ela, no segundo semestre de 2019, ela aprovou no Conselho Universitário a resolução 031 de 2019,
que fala sobre a política de inclusão e acessibilidade da universidade. Então, com base nessa política de inclusão e acessibilidade, é o dever da universidade, né, inclusive até baseado em legislações como a Lei Brasileira de Inclusão, né, a Lei 13.146 de 2015, a própria LDB, né, Lei de Direitos de Base da Educação. É a obrigação da universidade promover ações, né, visando a inclusão de todos, né? No caso, os alunos, também servidores, né? E por meio de recursos de acessibilidade, né, visando a eliminação das diversas barreiras, né? E para a implementação dessa política, né, de inclusão e acessibilidade, se faz necessário uma articulação, né, do setor de inclusão com toda a comunidade universitária, né? Que todos nós somos corresponsáveis por pensar e por promover ações visando a inclusão, né? Obviamente, cada aluno tem suas especificidades, né, que vão ser tratadas por meio da interação, da relação entre professor, aluno e o setor de inclusão ali, como ponte, né, ajudando a favorecer esse processo de inclusão. Posterior à minha fala, o Marcelo Cota irá falar umas questões mais específicas, né, do contexto da universidade em relação às características, né, dos alunos com diferença funcional que estão na UFSJ. Olá, também faço parte do setor de inclusão e assuntos comunitários, o SINAC, da UFSJ. Meu nome é Marcelo Soares Cota, sou doutor em psicologia e supervisor das estagiárias de psicologia do setor. Como vocês podem imaginar, a pandemia afetou significativamente nosso trabalho de incluir os discentes com diferença funcional. Ou melhor, de propiciar uma mudança cultural na UFSJ, que é isso que a gente mais deseja. E essa mudança, né, já é naturalmente conturbada até na sociedade em geral, e ainda não foi assimilada, né? O que acontece, ela é imposta através de leis e regulamentações. Até hoje existem mitos, e é preciso reafirmar que as pessoas com diferença funcional podem aprender. Na UFSJ, nosso atual quadro de discentes autodeclarados com diferença funcional, a gente tem 41% com diferença funcional física, 21% auditiva, 15% visual, 13% intelectual, 10% outras. Entra descalculia e quem tem mais de uma diferença funcional. O setor acredita que a gente precisa cumprir com o compromisso social da instituição de garantir condições de acesso e permanência no ensino superior, assegurando uma formação de qualidade para todos os discentes. Hoje, na UFSJ, nós temos 150 alunos que se identificaram com diferença funcional, mas esse número é muito maior, uma vez que, através das pesquisas e do contato das estagiárias com os discentes, percebe-se que há uma dificuldade em se declarar, em função de preconceito. Isso é importante repetir. Existem discentes com diferença funcional na UFSJ e que não querem compartilhar isso com a comunidade acadêmica. Uma das hipóteses que a gente levanta para que isso ocorra é que elas não são bem acolhidas e bem recebidas por nós. Precisamos e devemos mudar esse quadro. Entre as barreiras que a gente encontra para melhorar a acessibilidade das pessoas com diferença funcional, tem a barreira arquitetônica, né? Aquela barreira física, ambiental, né? Dificuldade de circulação nas ruas, prédios, até salas de aula, mobiliários muitas vezes inadequados, equipamentos, banheiros, etc. Outra barreira é a barreira atitudinal. É aquela conduta sem preconceito, sem estigma, sem discriminação. E essa barreira atitudinal ela está incrustada na nossa sociedade, né? Ela é muitas vezes natural para algumas pessoas e quebrar isso
é importante para que essas pessoas possam ser melhor acolhidas na nossa instituição. Existem também barreiras metodológicas, né? Necessidade de adaptação curricular, novos conceitos de avaliação, materiais adaptados, aulas pensando em discentes com diferença funcional, né? Por exemplo, até quando a gente vai falar assim, falar tampando a boca, pequenos gestos que, se a gente presta atenção, podem fazer diferença para essas pessoas. Temos também as barreiras comunicacionais, né, que são entraves que dificultam ou impossibilitam a expressão ou recebimento de mensagens. Barreiras programáticas, né, que são aquelas barreiras através de políticas públicas, leis, decretos, normas de maneira geral da sociedade. E no nosso caso, a gente precisa muito da ajuda de vocês para fortalecer uma cultura de acessibilidade como valor para a instituição. A última barreira que eu vou compartilhar com vocês é a barreira instrumental, né? Que são aparelhos, por exemplo, aparelhos de ampliação para surdez, veículos adaptados, suportes para leitura de textos, etc. Eu gostaria de lembrar que nosso intuito, como SINAC, não é assistencial, mas de propiciar o maior grau de autonomia possível para esses alunos. Essa tarefa exige tempo e segurança para ser alcançada. É necessária uma atenção individualizada e até para vislumbrar as potencialidades de cada sujeito. E elaborar sobre essas ações que geram autonomia e independência exige esforço e dedicação, tanto do nosso grupo de psicólogos, como também de uma comunicação com os professores, tutores e até muitas vezes os próprios colegas desses alunos com diferença funcional. Um bom exemplo para explicar algumas diferenças que existem na diferença para as pessoas com diferença funcional foi explicado pela professora Anivalda. Ela até, né, no curso de psicologia, ela dá sempre esse exemplo, que é a diferença entre autonomia e independência. A autonomia é quando eu escolho o sapato que eu quero usar. Independência é ser capaz de amarrar o próprio sapato. E a gente não está aqui para tutelar ninguém. E eles nem querem ser tutelados. E não precisam. O que a gente deve é assegurar uma formação adequada e que eles se impliquem na própria formação e profissão. As relações construídas na universidade são exemplos que os discentes levam para a sociedade. Reconhecimento social, validação de seu aprendizado. Fica clara a importância e relevância do papel do professor neste contexto de eliminar barreiras que impeçam a plena participação de pessoas com diferença funcional. Ressalto que vocês não estão sozinhos. O SINAC vem se preparando e atualizando cada vez mais em tecnologias assistivas, em métodos pedagógicos, e existem vários professores na nossa instituição que pesquisam sobre o tema. O que precisamos é de uma abertura e disposição docente para trabalharmos juntos. Sabemos que estamos pedindo uma construção nova, e isso dá trabalho. Essa construção vai além de algo básico como falar devagar, movimentos labiais virados para a câmera, legendas, intérpretes. Trata-se de verdadeiramente incluir essas pessoas. Um grande intuito desse vídeo é colocar o setor à disposição de vocês. Procurem o SINAC caso tenham algum aluno com diferença funcional, sejam nas aulas virtuais ou nas aulas presenciais. Muitas barreiras que interferem no aprendizado desses discentes têm alternativas para serem melhoradas. E agora eu vou passar a bola virtualmente para o Orisvaldo, que vai apresentar um pouco sobre as tecnologias assistivas que temos na UFSJ. Um abraço e estou à disposição de vocês. Continuando o vídeo, né, vou falar sobre a questão da diferença funcional visual. E neste caso nós temos a pessoa cega, né, aquela que não enxerga nada ou que no máximo enxerga ou tem percepções de luz, né, de vultos, alguma coisa assim. E temos a baixa visão, né, que também tem variações, né, desde da visão tubular, como é o meu caso,
né, que tem uma percepção visual, uma acuidade visual como se fosse em linha reta, né, sem a percepção de objetos na parte periférica, né, quando eu estou focando em determinado objeto. E também temos casos em que a pessoa tem baixa visão e tem uma visão periférica, percepções mais periféricas e não tem acuidade visual, a visão em linha reta, né? Mas assim, em geral, em linhas gerais, né, essas pessoas, tanto cegas quanto pessoas com baixa visão, no caso do cego, ele vai utilizar mais o leitor de telas, né, para poder interagir com o computador ou com algum dispositivo móvel, com o smartphone, por exemplo. No caso do computador, o próprio Windows 10, né, que as versões antigas do Windows, elas são mais limitadas nessa parte de acessibilidade, mas em relação ao Windows 10 ele já incorporou muitas coisas que já facilita o uso para o usuário cego, né, que é o narrador, que é o leitor de telas nativo do Windows, né, e no caso da baixa visão também o Windows 10 já tem a lupa, que possibilita tanto a ampliação daquilo que está na tela quanto a inversão de cores, né, que faz uma espécie de um alto contraste, né? E isso permite a interação da pessoa com baixa visão ou cega com o computador. E no caso do smartphone também temos os recursos nativos, como o Talkback, por exemplo, no caso do Android, também faz essa leitura de tudo onde se toca, né, no caso do celular. Em linhas gerais, né, para o estudante com diferença funcional visual, né, para que ele possa ter uma participação efetiva, né, pensando nesse ensino remoto, obviamente questões específicas podem aparecer e serão, né, acompanhadas pelo SINAC junto com o aluno e junto com os professores do curso, mas em linhas gerais, né, o ideal é que na apresentação, né, se for usar uma apresentação de slide, por exemplo, que se leia, né, o conteúdo dessa apresentação e depois se faça a explicação aí, né, que tiver que ser feito, que sejam descritas, né, eventuais imagens, gráficos, né, ilustrações, né, para que o aluno possa compreender melhor aquele contexto, aquela imagem, né. Eventualmente o aluno pode precisar da aula assíncrona, né, que é a aula gravada, né, para que ele possa rever se apropriar melhor ali do conteúdo. Também, né, é necessário, né, que os materiais que forem divulgados ou enviados por e-mail ou disponibilizados em alguma plataforma, né, sejam compatíveis para usuários de leitores de telas, né. No caso de artigos ou partes de livros ou livros como um todo, que eles estejam num formato acessível para leitores de telas, né. Em regra geral, é que se possa, né, que ele não esteja em formato de imagem, né. Quando se digitalizar, por exemplo, é que se utilize softwares de OCR para poder fazer essa conversão, né. Preferencialmente, o ideal é que o arquivo já esteja, que você consiga selecionar o conteúdo, por exemplo, de um arquivo PDF. Normalmente, quando se consegue selecionar o texto, é porque o leitor de telas vai conseguir fazer a leitura daquilo ali. Nos casos de que não for possível, aí é preciso que seja encaminhado para o SINAC, para que a gente faça a conversão desse material, né, dessa imagem, né, desse texto em formato de imagem, usando um software de OCR, que é o reconhecimento óptico de caracteres. Aí esse material é possível de ser adaptado para utilizadores de leitores de telas, né. Então é isso, né? Só breves questões que a gente colocou aqui, porque demandas específicas, como eu falei, pode aparecer durante a implantação, né, do ensino. Mas são questões que, para que os professores possam ficar atentos na hora de pensar a disciplina, sabendo que tem algum aluno ali com cego ou com baixa visão, né, e pensando em contemplá-lo durante a aula, né. A outra coisa que eu me lembrei também é que a plataforma ela tem que ser também acessível, né, com os recursos de acessibilidade web, né, justamente para funcionar com leitores de telas.
E também, durante a aula, né, que eventualmente o aluno pode precisar ficar com o microfone ativo ou com a possibilidade de poder ativá-lo, né, para fazer perguntas ou interagir com o professor. Porque muitas vezes, para ele interagir no chat, né, no bate-papo, ele terá dificuldades porque ou ele escuta o leitor de telas ali para poder tentar interagir no chat, ou ele vai escutar a aula, então ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então acho que pode ser que o aluno precise ficar com essa possibilidade de intervir na aula por meio do áudio. Tá? Mas enfim, é só para a gente ter uma compreensão melhor, né, sobre a diferença funcional visual, e o SINAC está à disposição, né, para eventuais necessidades e questões que aparecerem durante o transcorrer das aulas no ensino remoto. Olá, tudo bem? Meu nome é Roseli, este é meu sinal. Sou professora da disciplina de Libras aqui na UFSJ. Estou no departamento DELAC, este é o sinal, ao qual estou como chefe deste departamento. O assunto que nós vamos abordar fala sobre a perspectiva da pessoa surda aqui na universidade. Como que neste momento de pandemia, nós teremos um grande desafio aí pela frente. Por quê? Primeiro nós temos que olhar para a pessoa surda e reconhecer toda a sua trajetória na área da educação até os dias de hoje. Como que antes a educação dessa pessoa, desde a educação básica, a evolução dessa pessoa surda teve e tem muita dificuldade com a língua portuguesa. Isto é uma grande dificuldade. Isso porque desde a educação básica até o momento em que muitos desses surdos ingressam nas universidades, eles têm encontrado muitas barreiras com relação ao português, que é a sua segunda língua. Nós sabemos que nas universidades, toda a aula ela é em português, que é a segunda língua. São as leituras que é em português, as aulas expositivas, salas de aulas que são majoritariamente de pessoas ouvintes, e é aí que o surdo tem muita dificuldade. Então, como que neste momento nós teremos os desafios com relação à educação virtual remota? O surdo, ele vai conseguir, ele vai ter um suporte? Quais são os pontos negativos e positivos? Olha, nós sabemos que a pessoa surda, o professor surdo, ou o aluno, ou qualquer outro surdo, ele evolui, ele tem mais facilidade na tecnologia. Por quê? A pessoa surda já é acostumada a fazer registro de si mesma, a fazer chamadas de vídeo, a se expressar em língua de sinais e registrar isso. Isso é muito fácil para ele. Isso ajuda, é um suporte para ele com relação à língua de sinais. Isso é um ponto positivo para a pessoa surda. Ele aprende muito fácil a mexer em alguns mecanismos, na tecnologia, no celular, videochamada. Isso é muito fácil. É tudo muito visual, então para ele é muito fácil isso. Já no lado negativo, nós temos algumas coisas. Por quê? Olha, no momento das aulas, seja em qualquer disciplina, o professor ele vai criar algumas estratégias aí para dar a sua aula para os seus alunos, com relação ao ensino remoto. Na hora da sua aula, o professor vai estar ali ensinando, ele vai aparecer numa tela grande junto com o tradutor e intérprete que vai estar ao seu lado numa outra tela. Em algum momento, ele vai ter que apresentar um PowerPoint. É aí que está a falha. Por quê? O PowerPoint ele vai ficar grande, automaticamente as janelas elas serão diminuídas. O professor e o intérprete ficarão pequenos. Isso tem sido muito comum em muitas lives que eu tenho assistido. É aí que está a dificuldade do aluno surdo. A janela do tradutor e intérprete fica muito pequena. Ao clicar na janela do intérprete
e ele ser fixado na tela, ele perde o conteúdo, ele não consegue acompanhar o conteúdo. E é aí que o aluno é prejudicado. O aluno ele precisa de acompanhar o conteúdo que está sendo apresentado e o intérprete. Eu, como professora, vou estar ali ensinando, sinalizando numa tela grande, até aí tudo bem, legal. Porém, vai ter um momento que eu vou precisar de apresentar um PowerPoint. O PowerPoint fica grande e eu fico diminuída na tela. E isso vai ser um grande desafio para mim. Então, isso é difícil. O ideal é que tivesse alguns programas em que a janela, mesmo que o PowerPoint fique grande, o PowerPoint e o professor ao lado também. Para nós surdos, nós somos acostumados com o presencial, porque isso ajuda no aprendizado. É um feedback real. Ali ele pergunta ao professor, a evolução é real, é no momento. Na universidade, na UFCJ, hoje nós temos 3 professoras surdas. Ou seja, 3 professoras surdas. E também nós temos alunos surdos. Se não me engano, são 5 ou 6. Nós temos vários desafios também durante esse período de aula remota, aula virtual. Isso vai ajudar o aluno? Vai funcionar? Porque a pessoa surda, ela gosta do feedback, ela gosta da presença do professor e fazer a pergunta na hora. Mas ele em casa sozinho, como que vai ser isso? Então isso é bom para nós podermos refletir. Cada pessoa surda, cada aluno surdo, eles têm dificuldade, têm as barreiras com relação ao português. Isso é culpa dele? Não, não é culpa dele. O surdo ele tem dificuldade do português porque o problema é desde lá da educação básica. É desde lá de trás. É desde o básico. Essas barreiras é desde sempre. E o sonho dele ao entrar na universidade, a oportunidade que ele tem de entrar na universidade, às vezes ele se tranca. E isso é muito difícil. Então, isso é só uma fala para vocês poderem, para nós podermos olhar, reconhecer a perspectiva desse aluno surdo, como é que nós podemos aprender, criar metodologia para a pessoa surda. A principal metodologia para a pessoa surda ela é visual, criar materiais visuais, para poder ajudar e dar suporte na aprendizagem desse aluno. Então, eu espero que vocês tenham compreendido a minha fala, tenham assistido. Muito obrigada e a gente se vê em breve. Olá, meu nome é Leonardo, eu faço parte da equipe de intérpretes de língua de sinais da Universidade Federal de São João del Rei. Hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre a atividade do tradutor-intérprete de Libras e como que no ensino remoto emergencial ou ensino emergencial remoto, você, professor, pode fazer com que a sua aula se torne realmente acessível. O tradutor-intérprete, de língua de sinais, ele atua fazendo a comunicação entre 2 línguas, a língua portuguesa com a língua brasileira de sinais e vice-versa. Então existem algumas informações que são importantes para o professor para que a sua aula tenha realmente o objetivo de abranger a todos os alunos da comunidade universitária. Como é de costume saber, o intérprete, a formação dele está diretamente relacionada com as habilidades e capacidades de interpretação e tradução. Então, às vezes acontece de algumas disciplinas, por exemplo, a equipe de intérpretes atualmente, ela está dividida em várias dos cursos da universidade, engenharia, letras, artes aplicadas. Então, ele não tem uma formação específica para essas disciplinas. Por isso é muito importante para você, professor, para que a atuação do intérprete seja facilitada, que você envie antecipadamente o material que você pense em utilizar em suas aulas. Por exemplo, se for uma disciplina um tanto quanto específica, como por exemplo as de letras, literaturas, ou até mesmo cálculo na engenharia, é importante que o intérprete tenha acesso a esse material antes de suas aulas síncronas. Principalmente
Por que isso é importante? Porque, embora nós iremos selecionar os intérpretes baseados no seu aporte teórico, naquilo que ele conhece das disciplinas, ainda assim é pouco dentro do conhecimento que você, professor, vai estar transmitindo para os alunos. Então é importante, nem que seja delimitar algumas informações específicas que o intérprete precisará estudar antes, pesquisar os termos para que realmente ocorra da melhor maneira possível. Nós temos um documento padrão que é disponibilizado na página do SINAC, em que pede que esses materiais sejam enviados em pelo menos 5 dias úteis antes da aula. Nós não sabemos exatamente como isso vai funcionar aqui no ensino emergencial remoto, porque as aulas são tanto quanto dinâmicas, né? Mas você, professor, faça o máximo em enviar esse material o quanto antes. Uma outra coisa que é importante a gente pensar, ou todos nós analisarmos, é o seguinte: existem duas modalidades no ensino remoto emergencial que será utilizado: as aulas síncronas e as assíncronas. Na atuação do intérprete, o maior impacto, a maior dificuldade está nas aulas síncronas. Por isso é muito importante ele ter acesso ao material antecipado, pois ele já vai ter um arcabouço teórico para fazer a interpretação dessa aula. Ele não vai ficar perdido. Existem algumas coisas vantajosas para o intérprete nesse ensino de modo síncrono. Ele pode tirar dúvida diretamente com o professor, imediatamente no decorrer da aula. Para o aluno surdo, ele também pode buscar a resposta às suas dúvidas diretamente. Mas para a interpretação se torna um tanto quanto difícil. O esforço cognitivo é muito maior, porque na verdade a aula acontecendo ali ao vivo, né, como se fosse uma live, pode trazer esse peso cognitivo para o intérprete. Por isso que estaremos sempre atuando em dupla. Aí vem um outro detalhe para você, professor. Não esqueça de marcar a sua aula com antecedência quando ela for síncrona, para que você consiga realmente ter da equipe de intérpretes disponíveis para isso. No caso das assíncronas, já se torna um pouco menos pesado para o intérprete, porque ele pode fazer uma tradução daquele texto dependendo do tempo em que o professor realmente disponibilizar o material. Por exemplo, imagine que você vai fazer uma videoaula tirando dúvidas dos alunos com respeito a uma aula síncrona que você fez. Agora você vai fazer isso com um outro vídeo, que vai ser postado lá no portal didático ou na sua plataforma de escolha. É importante passar antes pelo intérprete para que esse vídeo realmente seja traduzido e passado as informações de uma maneira que você, professor, quer que ele chegue ao seu público-alvo, o aluno, e no nosso caso, o aluno surdo. Uma outra coisa muito importante que nós não podemos deixar de ressaltar é sempre haver um canal aberto entre os professores das disciplinas e os tradutores e intérpretes, por dois motivos. Na sua preparação antecipada com respeito ao material, talvez ele sinta a necessidade de receber explicações do professor. E nas pós-aulas, talvez o aluno sinta a necessidade de buscar um intérprete para entrar em contato com o professor para tirar a sua dúvida. Então esse contato com o professor é muito importante. Diferente do que às vezes aparenta ou do que se prega, o intérprete ele está ali como apenas um meio de comunicação, uma ponte. Ele não está ali nem para vigiar o professor e nem para buscar a acessibilidade total do aluno por meio de sua fala. Ele é um meio, ele é um caminho entre o professor e o aluno. E desejamos que no ensino emergencial isso funcione da melhor maneira possível, para que você, professor, e o aluno consigam tirar pleno proveito das informações. Você consiga passar a informação de uma forma bem acessível e o aluno possa tirar o máximo de proveito das informações passadas a ele. Agradecemos a atenção que você deu a essa informação e desejamos sinceramente que essas informações sejam muito úteis para o ensino remoto emergencial da UFSJ e que você consiga realmente ter aulas acessíveis a todos.